Isso aqui não tá aparecendo no seu WhatsApp, seu Instagram tá atualizado. Tá. Oi, galera! Oi, tia! Oi, Guto! Guto, você pode fazer perguntas, tá? Porque a gente vai saber se você vai virar diácono, vai casar, ou vai virar padre mesmo. Pode perguntando. A gente não liga. Guto, hoje é o dia. Tia, a sua madrinha falou, já era. Pode começar a perguntar aí. Oi, linda! Gente, eu tô me achando com esse negócio de live. Achei chique. A tia mandou aqui o negócio. Ah, gente, fiz errado aqui o negócio, ó. Quase que deu errado. Adorei esse negócio de live. Gente, eu vou fazer live o resto da vida. Nossa, sensacional esse negócio. Tio, peraí que eu vou te adicionar, que eu não tô conseguindo. Ih, gente. Deu ruim aqui. Nossa senhora, que trem complicado. Ai, o povo fala que mais velho que passa vergonha, nós que passa vergonha. Ô tio, manda a solicitação de novo, por favor. Ô, Bárbara, ótima pergunta essa daí, viu? Vou salvar aqui no caderninho. Pergunta sensacional. Tamara vai salvar as perguntas aqui. Vai vendo as perguntas aí. Tio, pode mandar a solicitação, por favor, porque eu não tô te achando. Não achei o tio ainda. Gente, vai soltando coraçãozinho. Que isso, gente. Coraçãozinho. Aviãozinho aqui para enviar para os amiguinhos. Aviãozinho tá aqui. Tá aqui. E a caixinha de pergunta não funcionou hoje, mas desculpa, na próxima funciona amanhã. Tio, não tá aparecendo você. Gente, a qualidade tá boa? O som, você está me escutando? Tá me escutando? Me vendo certinho? Manda um polegarzinho. Olha o aviãozinho! Ai! Ai, ai, ai! Gente, tio, aí, achei. Pronto, tio, vou te adicionar. Pronto, gente, apareceu. Só pra não precisar parar. Olha aí como é que tá. Ó, gente, esse negócio é difícil. Eu achei que era mais fácil. Gente, Nós chamei o estamos aí. tio. O tio já tá aqui. O tio já tem uma pergunta sensacional ali. Não pode perguntar. Não, primeiro você vai contar esse negócio de talaricagem aí que eu tô. Mentira. Não, eu vou falar primeiro. Assim, porque eu conheci a Charlene há muitos anos. Quando eu conheci a Charlene, gente, ela usava blusa aqui, né? Um biquinho de fora e ó, tá? Só na dancinha. Isso já era de brincadeira, tá? De Isso eu grupo de tava jogos. começando. Isso, era do balão. Gostava da dança. Mas aí eu conheci o namorado dela, né? E o namorado dela que me apresentou. Meu namorado dela era um porre, o cara mais chato do mundo. Pensa num cara chato. Aí quando ele me fazia raiva, eu falava com ele assim, ô Alex, eu vou pegar a Charlene. Aí ele brigava comigo, né? Coitado de você, a única coisa que fazia raiva nele era falar isso. Passaram-se alguns anos.
Você foi pegou de verdade. Roubou a tia Charlene. Agora vamos falar a verdade, né? Vamos nos localizar aqui, gente. Grupo de jovens, entrei pro grupo de jovens, eu namorava, né? Namorava um tempo, depois o Rodrigo entrou, avacalhado de tudo, não levava nada a sério, mentira. Fica falando que eu levava tudo super a sério. Eu tava lá levando o grupo a sério. Namorava mesmo. Aí, lá a gente era amigo, né? A gente tinha vários amigos lá. Eu fiz amizade com ele fez amizade lá com o ex, né? Meu na época, mas era tudo amizade, não tinha nada aqui não, entendeu? Não tinha. Aí se passaram anos, deixa eu falar aqui, passaram anos. Então não foi pernada. Eu terminei, ele começou a namorar, terminou também, foi embora da cidade. Gente! Ficou 3 anos fora da cidade. Aí depois disso tudo, que a gente começou a namorar. Então, assim, não teve pernada, gente. Deixa eu contar uma coisa rapidinho. Eu fui na casa da Charlene, a gente já estava namorando. E aí eu fui para fazer, eu morava em Guarapari, então eu falei assim, eu vou fazer as alianças de compromisso para eu ir embora e deixar a aliança, né? Aí nisso, eu tava... Não tô entendendo nada, você embolou. Eu tava de moto. Nisso eu tava voltando da casa dela e dei carona pro ex. Nossa Senhora! O ex virou pra mim, que ele gostava de falar muito, falou assim, aqui, por que você não namora a Charlene? Ela tá solteirona. E aí eu falei pra poder fazer as alianças. E ele comigo. Na hora que eu cheguei na loja, falei assim, em uma você escreve Rodrigo e Charlene, e na outra Charlene e Rodrigo. Na hora que eu olhei pra trás, ele sumiu. Mas, gente, babado. Olha só o babado que o Rodrigo lança aqui, ó, na rede. Que sensacional, gente. Ele falou tanto que ia te roubar e acabou que roubou mesmo, né? Só que não roubou diretamente, já tinha terminado. Diga-se que havia um ano se passado, gente. Mas falaram aqui nos comentários que palavra tem poder. Vocês são um exemplo vivo disso. Aleluia! Misericórdia! Só Deus na causa. Mas é muito engraçado esse tipo de história, porque as pessoas não dão nem bola, né? Não, eu falei que eu ia roubar a namorada do meu amigo, mas olha o tanto de tempo que passa. Fez várias coisas, namorou, mas é plano de Deus. Quase 5 anos depois. Nossa Senhora! Foi 2005 a gente começou a namorar. 5 anos, exato, 5 anos. A gente se conhecia, né, durante 5 anos aí, grupo de jovens, pelo menos nem passava na minha cabeça, gente, que eu ia namorar. Não, mas ela ficou me cantando de longe. Mentira! Ela ficava mandando carta. Mas gente, não tinha WhatsApp, estranho. Ela ficou mandando carta. Eu cheguei em Guarapari, pra você ter uma ideia, eu fui de Caeté para Guarapari. Quando eu cheguei, no outro dia, minha mãe falou assim, uai, chegou uma carta para você. Eu falei, gente, como que essa carta chegou tão rápido? Dela. Vou contar para vocês. Perfumada. Vou contar para vocês, olha só. Ele vinha de férias uma vez por ano, gente. Uma vez por ano ele vinha. Aí ele veio e ficou chorando comigo. Eu era coordenadora do grupo de jovens. E aí ele ficava chorando comigo, falando assim, ninguém preocupa comigo. Eu fui embora daqui de Caeté e ninguém preocupa. Eu fiquei muito preocupada com ele. De verdade. Drama. Sem segundas intenções, gente. Aí ele falou assim, ninguém me procura, ninguém manda uma carta. Aí eu me condoí, entendeu? Com a pessoa. Aí eu falei, oh meu Deus, é a minha obrigação, né? Aí eu fui, aí quando ele estava indo embora, eu mandei uma carta. Eu falei assim, ele vai chegar lá, e daí a pouco vai chegar a carta para ele não sentir que está abandonado lá. Ele fez drama só para te conquistar mesmo, tia? Foi assim, a gente começou por carta mesmo. E assim, só que, entenda, gente, você que está procurando namorada, no meu início disso tudo, eu resolvo 3 rosários por dia. Não. Sim. No início, não. Depois. Aí, depois. Depois. Tá, conversado. Vou falar com vocês aqui. A gente tem as cartas até hoje, gente. Sim. Aí foi assim, aí a gente começou...
Aí a gente começou a escrever e eu falei assim, eu vou acompanhar o menino, né? Mas sem segundas intenções. Era meu amigo já, como eu dizia. Era meu amigo já há algum tempo. Tá todo mundo rachando de rir, olha. Aí, o que que acontece? Aí nas cartas, assim, eu ia falando para ele algumas coisas, assim, né? Da caminhada também. Aí daquilo que eu vivia, das experiências, assim, de oração, de leitura da Bíblia, eu ia partilhando. E muita coisa ele foi agregando naquilo, na vivência dele lá. Aí mandou fotinho, toda bonitinha. A foto eu mandei na primeira carta, para ele sozinho. Não tinha intenção. Ele que era mal intencionado, eu estava ali muito. Oh, meu Deus, me deu pernada. E aí, assim, aí quando passou um ano, né, dessa minha vinda aqui até a outra, na hora que eu vim, eu já vim decidido, né? Eu vou partir pra cima, né? Deu pernada ali no susto mesmo. Aí eu tinha uma irmãzinha ali que deu uma ajudadinha. Aí, né? Falei, eu deu um cutucãozinho. Tava solteira. É verdade. Solteira. Já tava trocando carta. Olha lá, a tia cabulosa, rapaz, isso mesmo. Depois de passar as dicas, hein? Ih, gente. Aqui é cabuloso. Tem uma pergunta aqui, que foi a primeira que mandaram aqui. Como é saber que a pessoa que a gente está se relacionando é a pessoa enviada por Deus? Gente, não vai vir com asa, não vai vir com auréola, não vai vir com uma plaquinha luminosa, não vai. E se você for igual a mim, que eu tenho dúvida de tudo a vida inteira. Se eu tiver que escolher aqui duas coisas, colocar na minha frente aqui, eu vou entrar em pânico, né? Então, assim, aí que até a gente pensar assim, meu Deus do céu, é de Deus esse negócio ou não é tão simples assim, né? Mas, se a gente vai colocando na mão de Deus e Deus vai encaminhando as coisas, aí eu acredito que é mais dessa forma assim, mais sutil, né? Claro, tem gente que às vezes conta uma experiência assim, que Deus mostrou no coração que era aquela pessoa de forma clara, né? Que teve lá um sonho, igual o sonho de São José, alguma coisa assim, né? Mas nem sempre vai ser desse jeito. Então, assim, eu vejo que Deus vai encaminhando as coisas, né? Eu vejo que no processo, você está num processo de namoro e aí você percebe que não está dando certo por algum motivo, e que é algo que vai dar errado, é o que a gente falava lá no início da live, aí você termina. Mas o que é o casamento? O casamento é um namoro que deu certo, né? Então, a gente tem que ir colocando na balança e vendo se está dando mais certo do que errado. Se está dando mais certo do que errado, está pendendo para o casamento. Se está dando mais errado do que certo, não vai dar certo, né? Então, não é vontade de Deus. Então, eu vejo que é mais ou menos por aí, e levando a vida assim, conforme a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, querendo a vontade de Deus, os dois caminhando junto, em oração. Não joga a sua vida para teste, gente. A vida da gente não é para teste. Agora, se me é possível aqui dar uma dica para as meninas, que eu vou falar para as meninas, né? Vou dar uma dica para as meninas aqui. Antes a Lohane falava aí que hoje em dia parece que as pessoas têm medo de ter namoro santo, essa coisa toda. Deixa eu dar uma dica para vocês, meninas. Coisa que eu experimentei na minha vida, vou dizer, não namorei muito, mas os namorados que eu tive, graças a Deus não foram muitos, mas os namorados que eu tive, a experiência que eu tive com eles e que eu tive com o último, que foi o que eu casei, né? Que é o que tá valendo. Aleluia! Gente, seja difícil, pelo amor de Deus, vocês acham que ser fácil é que é o bacana e que vai ganhar o menino. Não é. Deixa eu te contar um segredo aqui. E contar um segredo para vocês. Os rapazes gostam de menina difícil. Eu era o cão de Bormando, eu era terrível. Gente, eu tinha uma fama terrível. Isso assim, antes de entrar na igreja, minha fama já era ruim, no bom sentido. Falava assim, aquela ali, você não vai conseguir de jeito nenhum. Não adianta nem tentar, falavam assim.
Quando falava assim, não, vou chegar naquela ali. Ih, você vai chegar nela? Não chega, não. Falavam assim. É isso que vai dar o gostinho pro negócio. Então, peraí, agora eu vou falar pros meninos, então. Porque, assim, realmente, além da certo. Quando a gente olhava pra Charlene, era a Maria Bonita, né? Não é Maria Bonita, não. Daqui, Maria Bonita, Eu era não. difícil Essa mulher mesmo. arrancava até faca, né? Só que eu sou lampião, gente. Né? Então, meninos, tem que saber também, não pode ter medo delas não, né? Mas tem que saber o que realmente elas querem e realmente querer fazer aquilo juntos, né? Quando a Charlene me falou sobre o propósito, embora eu já estivesse buscando ali o caminho de Deus, eu vinha de uma vida errada, né? Ela sabe da minha vida errada, ela sabe que eu vivi um monte de coisa errada. Então, ela falou, né? Ou a gente namora desse jeito ou a gente não namora. Pensei assim, para ela é fácil, né? Para mim vai ser fogo. Ah, foi fácil para nenhum dos dois, né? Olha o bonitão que ela arrumou, né? Chegava ali, mas sério. Então não foi fácil. O tempo de namoro e de noivado, eu lembro, né, de algo assim, não falando, né, da nossa intimidade, não é isso. Eu lembro dessa aqui onde a gente mora. Nas vésperas do casamento, a gente veio aqui mexer nas coisas e começamos a namorar. Mal quem começou a esquentar aqui, menina. Gente, eu não lembro disso, não. Eu lembro, irmã. Misericórdia! O trem começou a pegar fogo, isso aí na véspera do casamento. Essa mulher me falou assim, vai embora, irmão. E gente, eu, ó. aqui, ó. Mas vamos deixar claro aqui uma coisa, o que é pegar fogo, viu? Porque hoje em dia pegar fogo pode ser coisas tão diferentes na cabeça de cada um. Na nossa aí. época pegar fogo era só pegar fogo. Olha, pegar fogo não significa que você estava nem certo, não, Não. Viu? Não significa incêndio. Não, né? Tá pegando fogo na floresta, que a gente é de carne, né? A gente é de carne. Então, você viu que o negócio pode sair ali do controle, que tá... Aí você fala, tchau. Né? Vai pra casa. Esfria a cabeça, toma um banhozinho gelado, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque muitos podem pensar assim, e isso foi véspera de casamento mesmo, gente. A gente ia casar no sábado, isso foi numa quinta, por aí, numa quarta. Gente, eu não lembro disso de jeito. Eu lembro, foi ali na capinha mesmo. E aí ele... Eu vou matar ele depois da live. E aí a gente podia pensar assim, já tá aqui, já tá tudo bem, a gente vai casar sábado. Não, a gente vai casar sábado, mas nós não casamos, porque não gente, entenda que não é algo tão simples. Não, porque no sábado vocês vão lá assinar o papelzinho, vocês estão casados. Não, nós íamos receber o sacramento do matrimônio. E a igreja nos ensina isso. Peraí, não é antes, não é uma hora antes, não, é depois do matrimônio. É depois. Então, me mandou embora, eu fui embora e, graças a Deus, a gente casou no sábado e tá aqui até hoje. No civil nós já estávamos casados. Sim. Porque uma semana antes do nosso casamento, né? No religioso foi o casamento civil. Aí tem gente que achava assim, mó sinistro, né? Mas vocês casaram e ele voltou para casa dele? Gente, a gente só casou no civil. Que coisa, né? Aí o povo, meu Deus, mas ele tá na casa dele ainda. Não, é uma semana para o matrimônio, né? Então, assim, é não tirar as coisas do lugar certo. Deixa as coisas no lugar certo. Né? Lorena, a gente estava falando sobre descobrir se o José e se a Maria tem etiqueta, tem tarja, né? Uma coisa que eu percebo muito nas irmãzinhas que estão na caminhada é de verem, por exemplo, os difíceis, né, do mundo como alguém para se salvar. A gente precisa salvar as almas, sim, mas, pelo amor de Deus, a gente tem que ter um coração curado, um coração liberto, porque enquanto nós não somos curados, a gente não consegue ajudar ninguém. Então, aí, vou ajudar o rapazinho do mundo a se curar. Peraí, calma aí. Né? Senão ele vai te tirar da caminhada ainda e vai os dois pro beleléu. Não! Eu tô rindo aqui, gente, porque quando eu entrei no grupo de jovens, tinha uma coisa que o povo falava e eu lembrei que agora o povo usava uma expressão, nada a ver, o povo falava assim, que ia salvar a alminha. Era essa expressão. Tá salvando a alminha. Aí, o negócio de salvar a alminha,
que tinha no grupo era assim: não, eu tô namorando com ele para salvar a alma dele. Gente, para com isso! Você vai salvar. Tô tentando salvar a alminha dele. Preocupa não, tá tudo certo. Ele vai ficar bem, eu vou ficar bem. Aí salvava a alminha, o menino salvava a alminha de todas as meninas do grupo, né? Que também salvava a alminha de uma, não dava certo, salvava a alminha. Calma, né? Não, mas Charlene, pra falar, nunca tentou salvar umas alminhas. Né? Mentira, eu nunca tentei salvar a alminha nenhuma, não. É o que eu falo aqui? Não, eu namorei normal. Salvar a alminha, eu salvo. Mas a alminha é mata. Eu tô salvando essa alminha aqui. Mas assim, mas por que falar isso? Porque se nós caminhamos, e a gente precisa caminhar, a gente precisa evangelizar, a gente precisa conhecer as pessoas, e na igreja a gente tem todo esse caminho. Não que o homem da igreja não vai me decepcionar, não que a menina da igreja não vai me decepcionar, mas é o melhor lugar para eu conhecer alguém que realmente possa valer a pena. Mas é vivendo, é namorando, é conhecendo a pessoa, e, gente, é conhecendo a pessoa, não é conhecendo o corpo. Porque às vezes conhece o corpo demais e quando vai conhecer a pessoa não dá. Né? Então a gente perde tempo querendo conhecer sexualmente falando e não conhece o ser humano, não conhece a história, não conhece nada. E quando cai, quando casa, ou então vai ingressando no namoro, chega um namoro de 10, 15 anos, o que acontece? Termina. Entende? Então conhecer a pessoa, conhecer a história da pessoa e caminhar junto. Caminhar junto. Eu e a Charlene, nós temos defeitos, nós temos dificuldades, nós temos brigas, nós temos um monte de coisa. Tudo normal ou até coisas que nós ambos precisamos melhorar. Mais eu quero. Eu sou mais difícil. Mas a gente caminha junto desde que nós começamos. Né? Juntos. Então a chance da gente acertar as coisas que precisam ser acertadas é muito maior. Agora não caminha junto, não pensa, vou namorar o carinha lá do mundo. Ele vai pro bar, eu vou pra igreja. Vai dar errado. Vai dar errado. Eu caminho com a irmã de outra denominação. Não contra. Mas se você quer caminhar em Deus, se você está falando aí que tem um que quer ser diácono, irmão, se você quer ser diácono, você vai namorar com a menina lá da presbiteriana, você não vai ser diácono. Para começar. Não vai ser. Porque é na nossa igreja, caminhando junto, vivenciando junto, rezando junto, se conhecendo junto, conhecendo Deus junto, a chance de acertar é muito maior. Gente, e uma coisa, né? Tira da cabeça, desde já, que depois que casar, melhora. Não vai melhorar, gente. Aí, igual o Rodrigo fala aqui, quando a gente namora, não, a gente está namorando, ele vai pro bar e eu vou para a igreja, mas eu creio que eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou rezar, eu vou pregar para Nossa Senhora, para São José, e aí a gente está marcando casamento, a gente vai casar e Deus vai libertar ele. Não é assim. Pode até ser que aconteça, mas se você for nessa, a probabilidade de depois de casado, todo final de semana ele está no boteco, sábado, domingo, o dia inteiro, de você estar com seu primeiro filho, ele está no boteco, você está no segundo filho, ele está lá no bar com os amigos, a probabilidade é grande. Aí tem traição no namoro. Não ficou com a outra pessoa, né? Mas eu perdoei. Tá. Deixa esse negócio de perdão para outra época, né? Vamos pensar bem. A pessoa não é fiel no namoro, muito provavelmente ela não vai ser fiel no casamento, né? A pessoa não sabe esperar você. Não sei nem se existe isso ainda, né? Graças a Deus, ninguém nunca teve a coragem, a audácia de falar comigo um negócio desse, de pedir uma prova de amor. Prova de amor, para mim, é na cruz. Amor. Não, já me deram a prova de amor. Gente, depois que a gente descobre que já morreu, Jesus já morreu na cruz por nós, que a gente já encontrou o grande amor da nossa vida, não tem essa conversinha, então acabou. Então, a gente tem que saber. Eu lembro que o Padre Fábio tinha, né? Tem uma música mais antiga do Padre Fábio, onde ele falava isso. Sou consagrado ao meu Senhor, solo sagrado, eu sei que eu sou. Então, se eu entro no namoro sabendo que eu sou um solo santo, que eu sou terra santa, um solo sagrado, ninguém vai ficar jogando lixo em mim, não. Então, menina, não deixe jogarem lixo em vocês, viu, meninas? E vocês também, meninos, não é porque você é rapaz, que você é homem, você tem que aceitar lixo também, não. Isso é uma mentalidade errada da sociedade. Né? E os meninos, né, são muito
muito, como que se diz, perseguidos, né, por querer viver um namoro santo, né? Tanto que a maioria esconde, né? Se está vivendo ali, não fala. Por quê? Porque a sociedade impõe que o cara, para ser homem, ele tem que pegar, fazer acontecer, né? E a maior prova que a gente consegue dar de que a gente é homem de verdade é realmente seguindo aquilo que Deus quer. Porque é difícil, né? A gente tem hormônios, a gente tem desejo, né? E principalmente quando a gente ama, pô. Eu sou apaixonado por essa mulher, ela é linda, ela é toda, né, arrumadinha. É lógico, se eu abraçar, é lógico que eu vou ter vontade. E provar que eu consigo, né, respeitá-la. Lógico que a gente escorrega, a gente vai ter tentações, mas isso é muito maior do que eu chegar e falar, não, eu peguei essa, eu fiz isso, eu consegui, né? Então que a gente tem essa consciência, principalmente você que caminha. Aí, ó, tá uma pergunta aí. Como Ô, foi gente, o peraí, caminho deixa eu para fazer aqui em cima primeiro, que eu tô guardando ela já faz tempão. Não vai. Nó, tempão aqui. Tio e tia, sobre renúncia. É preciso muita paciência e muita esperança no sentido de esperar em Deus. Como desenvolver essa maturidade? A gente não tem uma fórmula, né? Nós gostaríamos aqui de ter uma fórmula pronta e aí a gente daria para vocês uma fórmula prontinha. Mas a vida, a gente vive as coisas de Deus vivendo mesmo, vivenciando, como a gente falava antes, né? Muitas vezes chorando. Eu lembro que antes de namorar, né, o Rodrigo, eu escutei, foi até a Eliana Ribeiro falando assim, olha, antes de você entrar num namoro, num relacionamento, deixa Deus curar o seu coração. Então eu vejo que a gente tem que saber viver os processos, para a gente poder amadurecer. Às vezes a gente tem o coração já muito machucado, por diversas situações, às vezes você veio de outro relacionamento, ou a sua história de vida, a sua história familiar, você tem as suas feridas. Então, não fica apavorado para começar a namorar, não. Tenha um tempo com Deus, deixa Deus curar o seu coração, se entregue a Deus, né? Reze, eu também, a Márcia Correia, interessante, né? Casada também com o diácono, a Márcia conta que a última Ave Maria do terço dela, todos os dias, era para o futuro esposo dela. Ela, sem namorar, ela fazia isso. Eu lembro que eu fazia isso também. Rezava, essa última Ave Maria é para o meu marido. Acho que vira diácono, né, gente? Quem reza assim. Então, saber rezar por aquele que ainda vai vir, né? Não está na minha vida ainda, mas eu já rezo por ele. Eu fazia isso. Eu pedia, Senhor, cura o coração da pessoa que o Senhor for mandar para mim. Se a minha vocação for o matrimônio, eu quero te pedir que o Senhor já vá tocando o coração dessa pessoa. E eu rezava. Eu rezava por mim e eu rezava por ele, mesmo antes da gente começar a namorar. E aí, quando as coisas foram ali acontecendo, a gente continua nessa busca, nessa vida. Não existe uma fórmula, como eu disse, né? Mas se a gente vai caminhando em Deus, a gente vai buscando em Deus, Deus não vai permitir, se a gente está ali na fidelidade, Deus não vai permitir que as coisas desandem, né? Não vai desandar. Vai ter problema? Vai. Vai chorar, esperar é fácil? Não é, gente. Às vezes eu chorava, falava, não, Deus, nossa, falta de paciência, né? Se eu não falo comigo, não sei, só quer que eu case mesmo? Você tá casado, manda namorar. Mas na época que eu fiz o propósito de 1 ano sem namorar. Aí eu falei com Jesus assim, Jesus, pode vir na época, né? Isso aí não é mais a época de vocês. Na época lá era o Gianecchini, que era o, que era o galã. Falou assim, pode vir o Gianecchini montado no cavalo branco. Veio o cavalo branco do Gianecchini. Veio o cavalo preto do Gianecchini. E eu falava com Jesus assim, ó, pode vir, Jesus, que eu não vou namorar. Então pode vir o príncipe encantado, que eu vou dar varada e não vou aceitar, porque esse 1 ano aqui é para o Senhor. E foi verdade. E aí, não veio o Gianecchini, não. Mas que eu fiquei 1 ano inteiro para Deus. Mas assim, eu não fiz esse propósito para namorar, não. Deixa ela. Só que eu rezei muito. Eu tô falando dentro de 1 ano. Não, eu sei. Eu rezei muito, então eu busquei Deus muito, porque eu sabia que ela era enjoada, né? Então, se eu não fosse um homem de oração, se eu não buscasse, pelo menos mostrar que eu estava ali, né? Então eu mandava para ela, rezei 3 rosários hoje, né? Eu fiz assim, e me ajuda nisso, e tô lendo livro, e papapá.
eu sabia que não ia dar certo. Eu falei, tem que mostrar, né? E eu acelerei. Eu comecei a fazer diário espiritual, a fazer 7 capítulos. Eu fiz 7 capítulos e regaçando a boca do balão. E mostrar o serviço mesmo. Só que eu fiquei um ano também, tipo assim, antes de namorar com ela, eu também resolvi dar aquietada em tudo, né? Aquietei sim, mano. Aquietei sim. Eu saía de vez em quando só. Ele ficava partilhando comigo nas cartas lá. Aí arrumou a namorada lá, sei lá, que não era namorada, não. Aí ele me contava que a gente era amigo, né? Me contava os negócios, mas eu também não ligava, porque eu estava pensando nisso, né? Aí me contava da menina, me contava as conversas, gente, me contava tudo, gente. Contava... E ficou guardado na memória, ó. Best friend, é. Tenho tudo na memória aqui, ó. Mas assim, mas eu renunciei muita coisa, sabe? Ela sabe disso, ela sabe que embora eu seja cheio de imperfeições, eu renunciei a muita coisa, né? Eu fui buscando caminhar. E é sofrido, e igual a Charlene falou, não tem uma receita. Algumas meninas, tá até espalhado por aí, elas me perguntam assim, eu vou namorar agora, o que você acha? Aí eu falo assim, você não tem, seu coração está curado? Né? Porque hoje, por exemplo, qual que é o grande problema da juventude? A maioria da juventude hoje tem problemas de carência afetiva com pai e com mãe. Tem problemas em casa com pai e com mãe. Ou, se não é com pai e com mãe, é com amigo, com alguém que decepcionou. Quase que 100% dessa juventude hoje, dessa adolescência, tem carências enormes. E aí vai namorar como? Se você é carente de pai, você vai namorar como? Se você ainda nem curou seu coração. Porque aí talvez você vai estar procurando um colo de pai, né? E é um perigo muito grande, porque aí você vai ter outra experiência. Você pode ser uma pessoa submissa a amizades, a namorado. Por quê? Porque você é carente de pai. Às vezes um cara vai mandar em você como se ele fosse seu pai por causa da carência de pai. Às vezes um namorado vai mandar em você para homem a mesma coisa, por causa da carência. Então rezar, colocar-se em Deus e ir renunciando. E é um caminho lento, mas também não pode ser lento demais não, né, gente? Pelo amor de Deus, senão você morre. A gente precisa entender isso. 100% curada, a gente só vai ser no céu. Eu vou esperar eu estar 100% curada de tudo. Não, mas eu tenho que estar num processo de cura, eu tenho que ter vivido o perdão na minha realidade familiar, pelo menos, né, na minha vida. E outra coisa, ali, ó, mal sarou de um tombo, já vem outro. Aí dizem assim, um relacionamento se cura com o outro. Não é verdade, viu, gente? Você tá lá, morre de amores por um e vai arrumar o outro para ver se esquece o primeiro. Dá bagunça. Já pode entrar na outra pergunta, mas só para concluir essa parte, se nós não tivéssemos passado um processo de cura, né, só expondo, a Charlene vem de uma realidade de família com alcoolismo pesado, de brigas entre o pai e a mãe pesadas, e eu venho de uma realidade onde minha mãe, por exemplo, ela foi embora quando eu ia completar 3 anos. Então, meus pais são separados. Então, essa realidade é uma bomba para o casamento não dar certo. Porque eu venho de uma vida onde meus pais são separados. Ela vem de uma vida onde o pai e a mãe tinham problemas. Se a gente não tivesse vivido um caminho de cura, hoje, o que ia dar? A primeira briga, meu pai é separado, minha mãe é separada, eu posso separar também. Eu via meu pai e minha mãe ali saindo na briga, eu posso sentar a mão na orelha, de vez em quando ela me bate, tá, gente? Quem vê até pensa que é isso mesmo. Olha, vou ser presa depois da live. Parte para outra pergunta, se tiver. Vamos lá. Pergunta da tia Rosa. Beijo, tia Rosa. Tios, como foi o chamado para o diaconato e o tempo de espera para isso? Então, o meu chamado ao diaconato, ele foi uma coisa muito interessante, porque como que acontece o diaconato? O padre identifica um homem bom ali e tal, e o chama para ser diácono, para fazer o caminho. Eu descobri o diaconato, eu descobri o diácono Nelson Correia. Gente, eu nunca quis ser padre, fique bem claro, nunca quis ser padre. Embora minha avó falasse, você tem cara de padre. Eu não tenho cara de padre, né? Eu tenho cara de diácono. Padre não. Nada contra os padres, tá? Amo os padres, eu sei, né? Mas aí vai. Mas eu queria casar. E aí eu descobri o diácono Nelson Correia e achei aquilo fantástico. Ela me apresentou algumas coisas, eu fui estudando, eu fui olhando.
E aí eu fui pesquisando. E eu quis ser diácono. Eu falei pro meu padre assim, ô padre, eu quero ser diácono. Eu não era nem casado e eu não tinha nem idade. Aí não Nossa, existia diaconato aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte quando eu quis ser, quando eu comecei a querer isso. E falei pro Charlene, o que você acha? Pô, super concordo. Mas eu acho que ela estava querendo que eu virasse diácono e padre para ela meter o pé na minha. A gente já tinha casado Já quando tinha você falou com casado? o padre. Não, mas a primeira vez não. A gente ia casar ainda. Tava ali. Ou então no comecinho do casamento. Então era o começo do casamento. E aí eu fui estudando, fui esperando. Aí chegou um tempo, a idade para ordenar é 36 anos. Eu sou o diácono mais jovem na Arquidiocese de Belo Horizonte, eu tenho 37. Respondendo a pergunta do Gabriel. Aí, quando eu descobri que o diaconato tinha acontecido aqui na Arquidiocese, eu entrei em contato de novo com o padre. Aí o padre falou assim, meu filho, você não tem nem idade e nem tempo de casado. Porque tem que ter 5 anos de casado. Falei, nossa senhora, viu? Aí nossa, quando eu fiz o que tempo... certo mesmo. Eu falei, que lasqueira, né? Quando eu fiz o tempo de casado, procurei de novo o padre. Aí comecei o processo. Quando eu comecei o processo, o padre foi embora. Eu falei, ixi, que lasqueira, hein? Aí fui no outro padre. Então o outro padre deu sequência no processo. E aí, como era um sonho mesmo, e eu acredito que era chamado de Deus, e a Charlene sempre me apoiou, né? Quando passou esse tempo, 37 anos sim, tá, Jéssica? Você não acreditou, não? Mas, e aí eu vivi todo o processo. E assim, entenda, né? A gente falou sobre as percepções, sobre a tristeza, sobre tudo. O meu processo de caminho diaconal foi pesado. Foi pesado. Se eu não tivesse Charlene do meu lado, eu não seria diácono hoje. Eu fui perseguido por ser de renovação. Eu fui perseguido por ser, pelo meu jeito, né? Eu sou uma pessoa muito difícil, tá, gente? Difícil. Eu tô brincando aqui rindo, mas essa mulher que está. Mas eu sou difícil mesmo. Mas eu fui perseguido por pessoas, eu fui perseguido por N situações. E eu fui vivendo, só que a caminhada foi andando. Então, assim, Deus foi mostrando que era o chamado, né, para que eu fosse diácono. Então, assim, desde sempre, desde que eu comecei o diaconato, eu percebi que era vontade de Deus. A Charlene identificou que era vontade de Deus. E eu acho que ela compreendeu que eu ser diácono também traria, né, uma transformação ainda maior na minha vida, porque acho que ela já via que, né, eu já era um marido mais ou menos, mas brincando assim. Mas eu caminhei para isso e ordenei esse ano, né, gente? Eu sou diácono fresco, fresco não. Eu sou neodiácono, não é fresco não, gente. Mas eu sou diácono novo, então assim, mas foi um caminho muito árduo, né, um caminho muito difícil. Quando eu tomei 2 não na ordenação. E essa mulher me aguentou chorando, e eu escutava aquela música Tempestade do Frei Gilson durante um ano. Né? Hoje, quando eu escuto essa música, eu até mudo. Eu falo assim, não, eu não estou na tempestade, mas graças a Deus. Enjoei já dessa música. Ano 5, por aí, né? Vem outras tribulações, mas eu cheguei ao ponto de pensar que não ia vir para frente, que não ia dar certo. Mas essa mulher, ela aguentou meu choro durante um ano, ela aguentou minha chatice, porque eu fiquei muito chato. E assim, eu vi muitas pessoas, né, tentando me prejudicar na caminhada, mas eu mantive a minha postura, eu mantive. As pessoas falavam comigo assim: você não pode falar que você é da renovação. Eu falava assim, gente, eu não sou mais nada, eu não sou nada da igreja, eu só sou da renovação. E eu mantive firme, né, e Deus me honrou. Né? Honrou é uma palavra meio, né, dos irmãos, mas Deus foi fiel, né, aquilo que ele colocou no meu coração, e hoje eu sou diácono. Né? Diácono casado com a mulher de diácono mais linda do mundo. Ai, não sei o que tá Que querendo. lindo, hein? Então, e eu lembro, em questão do diaconato, né, quando a gente namorava, ele falando do diácono Nelson Correia, eu lembro que a gente estava na sala de casa, né, da casa dos meus pais, e aí passou na televisão, e eu, assim, eu falo muito, né, aí eu fico contando as coisas, então, eu lembro que passou o diácono ali, ele falou assim, o que que ele é? Eu lembro certinho dele fazendo essa pergunta, porque eu falei que ele era casado, estava lá contando, nossa, ele é casado, não sei o quê, mas ele estava lá de diácono, aí ele perguntou para mim, o que que ele é? Aí eu falei assim, ele é diácono permanente. Ele falou, o que que é isso?
E eu conheci o diaconato permanente, né? Por causa do Nelsinho ali, das mídias mesmo. Aí eu expliquei para ele que era o diaconato permanente. Ele virou para mim e falou assim: quem sabe um dia eu não vou ser isso? Aí eu ri e falei assim: se for a vontade de Deus, né? Você será. Então, você que está aí perguntando, né? Se perguntando, meu Deus, mas como é que é isso, né? Essa questão do diaconato, ou talvez também se sinta chamado ao sacerdócio, se sinta chamado a uma outra vocação, Guto, eu digo essa é assim, pra não, você, tá? pois é, Augusto, não tenha medo, viu? Ô, Guto, escuta o chamado, viu? Ó, não tenha medo, porque nada vai te impedir de fazer a vontade de Deus, É verdade. né? E Deus, ele é muito lindo, porque ele sabe, né, Lohane, que aquilo que é para santificar a gente. Eu tenho um diaconato para mim, né, como algo para me santificar. Há uns dias eu fui muito questionado em questão do diaconato. Charlene me questionou, outras pessoas me questionaram. E aí foi um ponto positivo, porque nesses 5 últimos dias eu tenho rezado muito, pedindo a Deus para que eu seja realmente um diácono segundo o coração dele. Né? Porque algumas pessoas falaram que eu estava talvez usando o diaconato para me mostrar, para ser melhor. E eu parei para questionar, perguntei a algumas pessoas: o que você acha do meu diaconato? Algumas pessoas falaram muito bem, algumas pessoas falaram: tem que melhorar isso aqui, não, você isso aqui. Então, assim, e eu realmente eu tenho no meu coração que o diaconato é algo muito sério, né? Muito sério. Né? É algo, em momento algum, né, o diaconato é para mim ser do clero. Né? Embora eu seja, não me orgulhando sobre isso. Eu sou do clero? Sou. Né? Eu faço parte desse corpo? Faço. Mas é o caminho que Deus colocou na minha vida para que eu seja santo. Né? Então eu tenho que buscar isso. Então, na minha vida, na sua vida, aquilo que Deus quer para a sua vida é para te santificar. Seja casado, mas, gente, casar não quer dizer eu caso, vou ficar casado e não vou fazer mais nada, não. Porque Deus tem uma missão. Que seja um casal que vai testemunhar a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não é casar e ficar em casa esperando, não. Isso aí não santifica ninguém, não. O que santifica a vida da gente é o serviço. É dar a vida, né? É vivenciar uma vida de anúncio do evangelho, seja cantando, seja pregando, seja mostrando aquilo que Deus fez a você, aquilo que Deus fez no seu coração. Nós precisamos ser missionários, né? Nós precisamos dar a vida para que o outro tenha vida. Mais perguntas? Nossa, tenho tanto. O Guto perguntou assim: tio, já que é para falar de renúncia, em qual momento tu viu que deveria ter renunciado sobre relacionamentos passados até chegar na tia? Então, na verdade, quando a gente começou as cartas, né, foi muito interessante. Eu amo as cartas que essa mulher me mandou e eu mandava muitas cartas para ela também. Então, como não tinha isso aí de internet, e-mail era aquela coisa muito lenta, muito chata, as cartas foram muito especiais para mim, sabe? Cada carta que eu pegava, que eu lia, cada carta que eu escrevia, eu desenhava umas coisas muito feias, gente, para ela. Nossa, Não era bonitinho. desenhava, mandava desenho, mandava carta desse tamanho, coisa louca. Então essas cartas já foram me mostrando e ali realmente surgiu. Eu sempre achei a Charlene muito bonita, eu sempre olhava para ela assim meio atravessado, né? Mesmo ela namorando com o ex dela lá, sempre via ela assim como alguém que eu namorar, que eu pegaria. Ela pegaria comigo, não. Naquela época pegaria. Pegaria. Né? E nesse 1 ano de cartas, eu fui alimentando isso no meu coração e eu fui buscando romper com a minha vida velha. Mas não só por causa dela, até porque eu não sabia se ela ia me dar bola. Mas porque eu comecei a ler um livro que chama Jovens em Restauração. Jovens em Renovação. E quando eu comprei esse livro, do Padre Alírio, eu achei que era um livro do Dunga. Quando eu vi o véizinho da capa, eu falei, nossa senhora. E eu li esse livro. E esse livro fala justamente sobre cura, fala sobre afetividade e sexualidade. O livro, ele me arrebentou. Ele me fez ver algo que eu precisava viver. Então eu comecei a renunciar à bebida, ao cigarro, a tudo aquilo que eu vivia, porque quando eu saía, eu sempre fui muito intenso. Eu sou muito intenso. Tudo que eu faço demais. E eu tenho que me cuidar nisso. Se eu bebo, quando eu vivia demais. Quando eu fumava demais. Quando eu fazia as coisas erradas, eu fazia demais.
né? Então, eu vi que aquilo não me prestava mais. Então, eu comecei a renunciar tanto à bebida, ao cigarro, a sair, às meninas, e eu realmente busquei viver um tempo ali sem nada disso. E quando a gente começou a namorar, né, graças a Deus eu já estava vivendo um caminho. Então, eu não comecei um namoro todo podre, né, para começar ali um processo. Não, eu já comecei um caminho, buscando, eu rezava o rosário, eu fazia a leitura da palavra, e aí a gente começou a namorar, e aí a gente continuou o caminho, a gente continuou fazendo esse caminho. Mas quando a gente identifica a pergunta do Guto aí, não é só pela pessoa, a gente precisa renunciar da nossa vida aquilo que não presta, não pelo outro, mas é por nós, é por aquilo que Deus quer de nós. Porque se eu não fosse namorar com ela, eu fosse ser padre, né? Não tem a ver com ela, tem a ver comigo e tem a ver com Deus. Tem a ver com aquilo que Deus quer de mim, com aquilo que Deus pensa de mim. E o resto é presente, o resto é decorrência. Porque se eu olho para Deus e eu vejo que eu não estou agradando o coração dele, né? Eu vou agradar o coração da Charlene? Não vou. Mas se eu vejo que eu estou buscando agradar o coração de Deus, eu vou agradar qualquer pessoa nessa vida. Então, primeiro tem que ser uma história entre eu e Deus, para depois ser entre eu e qualquer outra pessoa. Tem uma pergunta aqui que é muito interessante. Como foi feito o caminho para o diaconato? Quanto tempo foi? Como essa decisão foi tomada como o casal? E como foi a aceitação da família? O tempo de... Você lembra quando começou? O seu processo? 2000 O seu processo começou em 2012. Não, em 2013. Então, ó, 2013. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Né? 5, 6, 7, 8, foi isso tudo. Foi não? 8 anos. Não foi não. 12 anos. 14. Quantos caras nasceu? Raquel, né? Raquel nasceu em 2012. Foi quando você procurou o padre. Em 2012 ou 2013? Não, do processo de conversar com o padre, mesmo, tem 8 anos. Né? Dali 7 anos. Dali do princípio ali todo, 7 anos. Só que aí, quando você faz o processo, você faz primeiro ali o processo de discernimento vocacional. 1 ano. Né? Fiquei 1 ano fazendo discernimento vocacional. Nesse discernimento ali, cheio de gente, né? Entre eu e ela, já estava claro que ela queria o diaconato e eu também. Né? 1 ano de discernimento vocacional. Gente, discernimento vocacional, eu tive que fazer até teste psicotécnico, né? Então, tudo muito assim, acompanhamento com psicólogo e tal. Passei, mano. Você tem E aí, certeza? quando passei. E aí, eu lembro que quando passou esse 1 ano, eu estava viajando e me avisaram que eu ia começar a fazer a teologia. Eu falei, gente, consegui. Então, eu passei para a teologia, que seriam 3 anos, né, de teologia, e eu fazia o propedêutico, que é a formação para ser, né, diácono. O padre também tem o propedêutico, que é 1 ano de formação. E eu fiz o propedêutico junto com a teologia. Então, foram mais 3 anos. Então, 4 anos. Nisso, geralmente a turma acabava a teologia e já ordenava. Só que a gente não tem o direito de ordenação. O que é isso? A gente só ordena depois que o bispo avalia, tem escrutínios, tem votações. Até entrou aí a esposa do diácono Noraldino, né? Esse homem de Deus, esse formador, esse santo. Eu sou ordenado, eu devo muito a ele, não é aqui para fazer bonito, mas realmente ele foi um homem e realmente assim foi essencial na minha ordenação. E aí eu não ordenei na primeira turma. Foi tudo muito corrido, estava mudando muitas coisas, eu não ordenei de cara. Tive a primeira decepção. Fiquei mais 1 ano. E aí teve a segunda ordenação. Eu não ordenei de novo. Então minha turma ordenou e ficamos 2, porque tinha uma quantidade certa, tal, nananã, e beleza, não ordenei de novo. Mais uma decepção. E aí eu lembro que, né, nisso tudo eu fiquei 4, 5, 7 anos. Quando chegou no dia 31, dia 24 de dezembro, no dia 31 de dezembro, o diácono Ronaldinho me ligou. Falou, estou precisando conversar com você e com a Charlene. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fui para a missa, gente,
Sabe quando você vai para a missa de ano novo, você fala, meu Deus, o que esse homem está querendo comigo, Jesus? E assim, eu muito Vou nem aflito, passar o ano novo, vou nem virar o ano. eu tava nervoso, nervoso. Aí eu vim aqui para casa, a gente ia fazer, e a gente ia comer aqui, tava tudo preparado, e nada do homem chegar, e aquela ânsia, aquela coisa, e ele chega, ele é a esposa. Chega, senta aqui no sofá, e aí ele começa a dar uma enroladinha. Aí a mulher dele, a esposa dele, tá aí e fala assim, fala logo, Nino. Aí ele vira e fala, ó, tá aqui assinado, tal, você deixou de ser candidato, agora você é diácono eleito. Eu Ô, Glória! esperava, porque eu pensei que eu só ia ordenar no final do ano, porque a ordenação geralmente é no final do ano. E aí ele falou, o arcebispo quer ordenar vocês no dia do aniversário da arquidiocese. Faltava 2 meses e meio. Gente, deixa eu fazer só um parêntese aqui. O Rodrigo, assim, na primeira hora da live, ele foi na timidez, né? Falando um pouquinho. Depois que ele começa a falar, vai mais 3 horas de live aqui. Olha o A tanto gente que São Paulo percebeu. Mas tá tudo bem, eu acho que todo mundo tá adorando. percebeu. Viu? Vai brigar comigo depois da live. Mas já falaram ali que eu vou brigar com você. Não fala mais nada. Mas aí, assim, foi tudo muito de Deus, muito de Deus, muito de Deus. O diácono Noraldino, junto com os outros, né, fizeram escrutínio, correram, e assim, foi uma alegria muito grande. A aceitação da família é interessante porque, assim, embora a gente tenha pai, mãe, nananã, eu não me preocupava com a família no todo, sabe, gente? Porque se a gente for esperar a aceitação, né, de todo mundo naquilo que a gente vai caminhar, a gente não caminha. A minha preocupação, nem cheguei a ter essa preocupação, mas era Charlene e as meninas. Elas aceitarem, elas terem isso convicto. Porque 2 meninas, né? Às vezes já falaram com elas, seu pai é padre. Né? Então a aceitação delas era o que valia. Mas assim, todo mundo aceitou, todo mundo me vê com bons olhos. Ninguém nunca falou comigo assim, pelo menos não na minha cara, né? Ah, não sei para que ser diácono. Não, todo mundo aceitou, a gente vive o diaconato muito bem, graças a Deus. Hoje em dia é o diácono mais fofo. Gente, Brenda falando isso, olha só. Gente, ele estava falando das meninas aqui, de virar para elas e falar assim, seu pai é padre. Pior do que virar para as meninas e falar seu pai é padre, é virar para mim e perguntar se o meu marido, quando ele ia ordenar ainda, seu marido vai virar padre? Ai, meu Deus do céu. Não, meu marido não vai virar padre. Então, essa que é a parte mais difícil da história. Mas é isso. Foi lindo. Imagina você tá na missa lá. Seu marido é padre? Mas o que tá acontecendo? Mas eu fui celebrar uma missa. Não, celebrar uma missa não, gente. Eu não celebro missa. Eu estava co-celebrando e eu fiz a homilia. Tinha um senhor na frente dela falando. Atrás de mim, me xingou toda. Falou, isso é um absurdo. Ficou a missa inteira xingando porque meu marido era diácono, gente. Eu quase saí correndo da igreja. Mas acontece, nas melhores famílias. Tá tudo bem. As pessoas se acostumam depois. Aqui tem outra pergunta pro tio. Eu acho que o povo tá puxando um saco do tio, tia. Eu tô vendo isso. Agora nós estamos. Deixa eu falar aqui. Vocês estão falando sobre o diaconato agora, nessa segunda parte, e eu vou lá colocar minhas meninas para dormir. Que eu acho que elas já estão morrendo de sono. Então, pode ir lá. Um beijo para vocês. Enquanto o Rodrigo termina aqui com vocês, viu? Deus abençoe. Benção, tia. Com Deus. Deus abençoe com Deus. Tem uma pergunta aqui, tio. Tio, vivendo seu dia a dia hoje, o que você sentiu que mudou? O que isso trouxe para o seu matrimônio? Então, eu vejo assim que mudou nada. Como assim? A Charlene é até engraçado, né? Porque a Charlene pede bênção para todo mundo. Aí outro dia ela falou assim, para você não peço bênção não, pra você ficar orgulhoso. Aí eu... E é interessante por quê? Porque eu abençoo as coisas aqui, normal, eu dou a bênção na casa, dou a bênção para elas, mas a gente vive normal, né? Normal, porque isso não é um diferencial, sabe? Eu sou um servo da igreja, mas eu tenho a convicção que eu preciso ser alguém melhor. Mas o melhor, indiferente de ser diácono ou não, né? Mas é claro que o diaconato, ele traz um peso, porque hoje eu respondo, eu estou conversando com vocês aqui, e por mais que eu não esteja de clérigma, eu não esteja de túnica, de estola,
eu estou respondendo também em nome da igreja, entende? Né? Então, qualquer coisa que eu responder aqui que não seja correto, pode abrir uma margem para que a igreja não está respondendo. Porque eu sou um servo da igreja, né? Todos nós somos servos da igreja, mas eu sou diácono permanente, tenho, né, que carregar isso é uma responsabilidade. Mas enquanto marido, enquanto tudo, eu tenho que buscar crescer, porque eu tenho que ser um diácono segundo o coração de Deus. Né? Eu tenho que mostrar, né, no meu diaconato algo que eu preciso viver na minha casa, na minha família, e é por isso que a gente ainda tem que avançar muito, eu tenho que avançar muito na minha mudança, ser um marido melhor, um pai melhor, um trabalhador melhor, para que eu realmente seja um diácono melhor, sabe? Mas mudou muito pouco, né? A gente convive da mesma forma, a gente ri da mesma forma, mas é claro que sempre, ela que me ensina muito, sempre ela me dá uma cutucada, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Geralmente eu fecho a cara, que eu não gosto de ser corrigido, mas tudo aquilo que me falam depois, né, eu Tá falando demais. mas mudou muita coisa não, mas a responsabilidade é muito grande, muito grande. Tem uma outra pergunta, da tia Rosa. Diácono Rodrigo. Como diácono, tem alguma função fixa na paróquia? Como é servir de um diácono? Como é o servir de um diácono? Então, nós não temos vínculo com paróquias, né? Eu tenho a minha paróquia de origem e tenho a minha paróquia de coração, né? Então, como aqui em Caeté são 4 paróquias, na verdade são 3 paróquias, né? 3 párocos, e aí eu sirvo a todas. Só que o diaconato, ele é uma função onde a gente o bispo até fala isso com a gente, né? De sermos o seu braço, de sermos a sua voz aonde ele não pode chegar. Nós somos ligados diretamente ao arcebispo, né? Nós não somos ligados aos padres. Embora a gente deva obediência, a mesma coisa. Não quer dizer, você é ligado ao arcebispo, então você pode mandar de padre. Não, não é isso. Mas o nosso chamado é servir ao bispo, né? E aos padres, conforme ali, né, a nossa possibilidade, a nossa liberdade. Então, eu sempre estou aqui disposto, eu celebro muito na paróquia São João Paulo II, Padre Eduardo, aqui na paróquia São Francisco de Assis, já atendi a Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então, assim, minha vida é bem corrida. Agora, nessa pandemia, tá até tranquilo, mas tem celebrações, eu já celebrei batizado, já tinha casamento marcado para celebrar, né? Já estava com a agenda bem, bem cheia de coisas. Até há pouco tempo agora já tinha mais um casamento pintando. Com a pandemia parou-se muita coisa, mas quando voltar, né, acredito que vai ter batizado até, vai ter casamento até, vai ter celebração até. Mas é isso, eu fui designado pelo arcebispo para trabalhar a pastoral da família. E dentro da pastoral da família, o nosso chamado é trabalhar a família completa. Jovens, pais, noivos, viúvos. E a nível de forania, a nível de arquidiocese. Mas nada nos impede de ajudar os padres, de estar com eles, né, de estar nas festas. Eu procuro muito estar nas paróquias, sabe? Aham. Você está travada. Travei? Tá, eu não estou te vendo direito, não. Me travou? Eu estou te escutando, mas está ainda um pouco... A imagem está um pouco distorcida. Oi, sim, tudo bem.